Capítulo 4. Os escolhos da abordagem mística. Um escolho é uma rocha pouco visível à superfície da água, mas perigosa para a navegação. Que escolhos podemos identificar na mística? Talvez dificuldades aparentemente inócuas, mas que se tornam, em certos casos, paralisadoras para quem toma essa via. Para haver progresso espiritual, o sujeito tem que ser magnânimo e intrépido. Chesterton dizia que os contos de fadas ultrapassam a realidade, não por nos garantirem que os dragões existem, mas porque nos mostram que podemos vencê-los. Esses dragões, os medos com que temos que nos confrontar, foram criados por nós, criados e alimentados. O que é preciso é deixá-los morrer, fazer com que acabem o seu trabalho e despedi-los. A prudência humana e o inimigo do homem atemorizam-nos, detendo-nos na subida para Deus. A mística faz medo. A falsa humildade. Quando Gabriela Bossis se mostrou admirada com a rápida difusão das obras a que se referia as suas conversas com Jesus, ele respondeu-lhe que não devia espantar-se, porque a intimidade, a que ela chama todos os homens, deviam ser o nosso estado habitual. Vale a pena ouvir estas palavras e ouvi-las como se fossem dirigidas a nós mesmos. Porque é falsa humildade pensar que não somos dignos da sua intimidade. Sabes o que fazemos ao escrever estas páginas? Destruímos o preconceito de que a intimidade da alma só é acessível ao religioso no seu claustro, quando na realidade o seu amor secreto e carinhoso procura todos os habitantes neste mundo. Todas as almas encerram de forma misteriosa esse desejo. Todas gostariam de conhecer o exemplo e os meios para chegar à santa intimidade. Pequena, que alegria seria para mim e para ti que cada homem fosse um amigo fiel e confiado que me oferecesse o seu coração como morada habitual. Eu provocaria nele expansões até então contidas no mais oculto das profundezas. Quando compreende que Cristo Salvador pode ser e deseja ser amigo único, indivisível, mendicante e agradecido, quando adivinha a felicidade que ele sente ao ser acolhido pela sua criatura, que se mantiver afastada dele por falsa humildade, então, no impulso do entusiasmo totalmente novo, a alma entrega-se com todo o amor de que é capaz para honrar a Deus dentro de si e suplica-lhe que aumente nela o seu pobre amor recém-nascido. Já não confia em si própria, mas põe toda a sua esperança numa esperança perdida, nas mãos de Cristo, que observa com ternura os movimentos dessa alma que acaba de acordar. Amadas criaturas, ainda temerosas, atrevei-vos a querer, a esperar, a amar. Arrastai outras para essa cadeia de amor. E que o movimento continue até ao último dia, cada vez mais rápido, como uma corrente que se perde no mar. Essa timidez é o fruto de um primeiro medo, o medo que resulta da falsa humildade. O progresso místico não é uma consequência do esforço pessoal, mas um dom de Deus. O medo coloca-nos sobre os olhos de uma grossa capa de lodo em relação aos projetos divinos. Santa Teresa arremete contra esses medos. É não entender que o Senhor lhes vai dando dons. Compreendamos bem como isto é, que nos dá a Deus sem nenhum merecimento nosso e agradecemos-lo a sua majestade, porque se não reconhecermos que recebemos, não os estimulamos a amar. E é coisa muito certa que quanto mais virmos ricos, reconhecendo que somos pobres, mais proveito nos advirá e até mais verdadeira humildade. O resto é acobardar o ânimo. O Senhor é amigo das almas corajosas sempre e quando, diz a Santa, andem com humildade e sem nenhuma confiança em si. Não tenho visto nenhuma destas que se fique cá por baixo neste caminho, nem a nenhuma alma cobarde sob a capa de humildade, que ande em muitos anos o que essas outras andam em poucos. Espanta-me muito o que faz neste caminho o animar-se grandes coisas. Portanto, avancemos. O segredo consiste em confiar no amor, deixando-nos possuir por ele. Amare et amari. Deixar-se amar e corresponder. Mística como vocábulo pejorativo. Nos últimos séculos, o termo místico tem sido usado pejorativamente. Aplica-se a quem parece sair da normalidade, enveredando por mundos individualistas ou intimistas. A uma pessoa que pretende distinguir-se, que vive nas nuvens, esquecendo os afãs comuns, que não se comporta como o comum dos mortais.
E não se pense que esta classificação só é usada em ambientes secularizados. Também se usa, e até com maior frequência, em ambientes cristãos, mesmo em grupos de gente que luta pela santidade. Dizer de uma pessoa que é um místico é desclassificá-la, é dizer que não vive o que todos temos de viver. Triste seria se uma pessoa arrepiasse caminho por respeitos humanos ou abandonasse as suas pretensões por escrúpulos. Acabava-se-lhe a ascese e a história ficava por aí. Quem quer andar, como vulgarmente e com muita prudência carnal se diz, não por veredas estranhas, difíceis e perigosas, mas pela estrada, pelo caminho plano e batido, julgando-se muito seguro por evitar singularidades e seguindo o caminho rotineiro por onde vai toda a gente, não deixa de caminhar às cegas para a perdição, pois é a perdição que conduz esse caminho espaçoso e tão trilhado. É por isso que o Senhor nos manda entrar pela porta estreita. Quem não se determinar a entrar por ela, não se queixe por não conseguir encontrar o místico repouso. Portanto, confiemos. A mística é o caminho mais seguro e mais desejável, já que não é mais do que o exercício das virtudes teologais ativadas pelos dons do Espírito Santo. Não se identifica com os carismas, embora neles também possa existir, nem com os fenómenos extraordinários. De qualquer maneira, isso seria uma mística extraordinária. A confusão com os caminhos extraordinários. O magistério da Igreja explicou com muita clareza a diferença entre o caminho da mística habitual ou contemplação e os fenómenos extraordinários que podem ocorrer na vida espiritual dos cristãos. A propósito da mística, deve-se distinguir entre os dons do Espírito Santo e os carismas concedidos de modo totalmente livre por parte de Deus. Os primeiros são uma realidade que cada cristão pode reavivar em si mediante uma vida zelante de fé, de esperança e de caridade, para poder, através de uma ascese séria, chegar a uma certa experiência de Deus e dos conteúdos da fé. Quanto aos carismas, São Paulo afirma que são otorgados sobretudo em favor da Igreja, dos outros membros do corpo místico de Cristo. A tal propósito, deve-se recordar que os carismas não podem ser identificados com dons extraordinários e que a distinção entre os dons do Espírito Santo e os carismas pode ser bastante fluida. Podemos, pois, distinguir 3 modos de entender a mística. A primeira, a mística geral ou ordinária, é aquela a que todos estamos convidados como fruto do exercício das virtudes teologais, da ação dos dons do Espírito Santo e de uma ascese diária e séria. A segunda, a mística carismática, é concedida a determinados cristãos, não tanto em ordem à sua santificação pessoal, mas em benefício de outros. Por exemplo, o carisma de um fundador, de um pregador, a atenção aos mais pobres, etc. É neste capítulo que se incluem os carismas extraordinários ou milagrosos, como o carisma da cura, da profecia, de falar em línguas e de interpretar, etc. A terceira, a mística de fenómenos extraordinários, levitações, raptos, estigmas, aparições, locuções sensíveis, etc., é concedida a muito poucas pessoas e está presente na vida de alguns santos, mas não em todos, nem sequer da maioria. Trata-se de sinais exteriores da ação interior de Deus. Nestas páginas referimos-nos à mística geral, compreendendo-a como um avanço fundamental para o crescimento espiritual. Esta mística é antecedida pelas premissas que especificaremos nos capítulos seguintes. Antes, porém, de avançarmos para as premissas, analisemos melhor os escolhos que podem deter o nosso percurso na mística geral ou contemplativa. Exclusiva de frades e de freiras, todos os fiéis que de qualquer estado ou regime de vida são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição do amor. Pensando um pouco neste contundente ensinamento do Concílio do Vaticano II, talvez mudemos de perspectiva sobre o chamamento universal à mística geral. Todos à plenitude, à perfeição do amor. A mística geral é isto, a plenitude, a perfeição do amor e todos, sem exceção, independentemente do nosso estado ou regime de vida, todos estamos chamados a ela. Trata-se, portanto, de um caminho comum compatível com o trabalho profissional mais absorvente e o trânsito mais caótico. Como se sabe, foi São José Maria Escrivá quem abriu o caminho na confusão reinante, fundando uma instituição, o Opus Dei, que promove precisamente a vida contemplativa nos caminhos cotidianos de cada mulher e de cada homem. Isso já é contemplação e união.
E assim há de ser a vida de muitos cristãos, avançando cada um pela sua própria via espiritual. São infinitas no meio dos afazeres deste mundo, mesmo sem darem conta disso. Uma oração e uma atuação que não nos afastam das nossas atividades correntes, que no meio dos nobres ideais terrenos nos conduzem ao Senhor. E levando todas as ocupações a Deus, a criatura diviniza o mundo. Se não se nos pede que abandonemos o trabalho ou desprezemos as coisas terrenas, mas que procuremos a união amorosa em todas as circunstâncias. Chama-se contemplativos aqueles que não se limitam a contemplar, mas ordenam toda a sua vida à contemplação. A intensidade dessa união amorosa através da contemplação permitirá a abertura do coração a todas as realidades nobres. A atividade profissional, a família, o descanso, o desporto, as relações sociais e o compromisso do contemplativo com o mundo será tão intenso que o levará não só a permanecer nele, mas a ser capaz de moldar a história segundo os desígnios da providência. Uma oração intensa, sem se afastar do compromisso na história, ao abrir o coração ao amor de Deus, à oração, abre-o também ao amor aos irmãos, tornando-nos capazes de construir a história segundo os desígnios de Deus. Percamos, pois, o medo, afastando a percepção inadequada de que tínhamos elaborado a respeito do termo mística. A frase de São João Paulo II, que acabamos de citar, é antecedida por um parágrafo onde se fala de um coração apaixonado, ou seja, da experiência de fruição do amor unitivo entre Deus e a alma. A grande tradição mística da Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, é bem elucidativa a tal respeito, mostrando como a oração pode progredir sob a forma de um verdadeiro e próprio diálogo de amor, até tornar a pessoa totalmente possuída pelo amante divino, sensível ao toque do Espírito, abandonada filialmente ao coração do Pai. Experimenta-se então, ao vivo, a promessa de Cristo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei. Trata-se de um caminho sustentado completamente pela graça, que, no entanto, requer grande empenhamento espiritual e conhece também dolorosas purificações, a já referida à noite escura. Mas desemboca de diversas formas possíveis na alegria inexprimível vivida pelos místicos como a união esponsal. Como não mencionar aqui, entre tantos testemunhos luminosos, a doutrina de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. As nossas comunidades, amados irmãos e irmãs, devem tornar-se autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprime apenas em pedidos de ajuda, mas também a ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos da alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Mais 2 escolhos, a inveja e a chacota. A caridade não é invejosa. Enquanto a inveja se entristece com o bem alheio, a caridade alegra-se com esse mesmo bem. A inveja provoca quebras na amizade e na fraternidade. Quando uma pessoa que me é próxima se destaca, progride e me ultrapassa, é possível que eu seja roído pelo cancro da inveja. Foi por inveja que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo entregaram a Jesus. Não eram especialmente malvados, mas deixaram-se contaminar por este pecado capital. Em contrapartida, o medo de ser invejado é um inimigo subtil das almas piedosas. Os falsos justos que crucificaram Jesus continuam a crucificá-lo nos seus mais fiéis seguidores. Quando uma pessoa tenta avançar pela via da contemplação, quando decide seriamente não poupar meio algum para se unir a Deus, pode ter a certeza de que atrairá a inveja, as críticas e, por fim, a hostilidade dos falsos devotos. Santa Catarina de Siena quase não podia fazer exercícios de piedade em público que não suscitasse calúnias e atraísse perseguições por parte daqueles que deviam defendê-la e animá-la. E ninguém estranhe que assim seja. As pessoas religiosas que não destruíram o amor próprio dentro de si deixam-se arrastar por uma inveja que, embora disfarçada, é mais maligna do que das pessoas mundanas. Dizia Oscar Wilde que qualquer pessoa é capaz de compadecer dos sofrimentos de um amigo, mas é preciso uma alma verdadeiramente nobre para se alegrar com os seus êxitos. Quem se propõe a aspirar aos dons místicos não deve temer. Descobrirá que as almas verdadeiramente nobres se alegram com ele. E descobrirá também as que o enchem dos pontos de interrogação. Se vencer os respeitos humanos e rir dos falatórios, poderá alegrar-se
por se realizar nele a 8ª bem-aventurança. A inveja gera uma multidão de pecados contra a caridade, a murmuração, o denegrir da honra alheia, a satisfação perante a adversidade dos próximos e a chacota. Sim, a chacota. Diz São Tomás de Aquino que troçar de alguém é mostrar que não se estima essa pessoa. O escárnio pode constituir uma falta grave quando se refere a pessoas que merecem mais alta estima. E também pode ser grave pelas consequências, visto que pode afastar os pusilâmines de aspirarem a bens superiores. A chacota dirigida a quem progride na virtude procede habitualmente de gente que ficou para trás e que pode converter-se, talvez sem disso se aperceber, num instrumento do espírito mau. Quem põe a ridículo uma pessoa que procura seriamente a vida contemplativa sublinha os seus defeitos e rebaixa as suas qualidades. Por que o faz? Porque, tendo consciência das próprias faltas, se recusa a aceitar a sua inferioridade. E então, por despeito, tenta diminuir o progresso do outro. Se este outro fosse tímido, retirar-se-ia do seu empenho e, prejudicando-se a si próprio, prejudica também quem dele troçou. Os maus diretores espirituais. São Gregório Magno dizia que a arte das artes é conduzir as almas. Os caminhos da contemplação são tão transitados por toda a gente, mesmo tratando-se de pessoas espirituais. Ora, uma pessoa que não tendo experiência de contemplação ajuda-o de outros na sua vida espiritual poderá cair na tentação de decidir que, se ela não vai por esse caminho, os outros também não têm de o fazer. São João da Cruz conheceu diretores espirituais incompetentes e tenazes na sua estreiteza de vista. Há muitos mestres espirituais que fazem muito mal a muitas almas. Note-se a repetição. Muitos, muitas. Talvez estivesse a pensar nas más experiências de Santa Teresa e por isso arremete com força contra eles. Vale a pena ler a sua diatribe. Não compreendo, pois, estes mestres espirituais, as almas que avançam nesta contemplação quieta e solitária, por eles não terem chegado a ela nem sabido o que é sair dos discursos de meditação. Como disse, pensam que são coisas ociosas, estorvam-nas e impedem a paz da contemplação sossegada e quieta que Deus lhes está a dar. Eles não sabem que a coisa é do espírito. Fazem a Deus grandes injúrias e desacato, metendo a sua mão tosca onde Deus atua. Porque custou muito a Deus trazer essas almas até aqui e aprecia muito tê-las trazido até esta solidão e vazio das suas potências e operações para lhe poder falar ao coração, que é o que ele deseja sempre, pegando-lhes já ele na mão, sendo já ele a reinar na alma com a abundância da paz e do sossego. Estes erram talvez por zelo, porque o seu saber não chega a mais, mas nem por isso ficam desculpados dos seus conselhos que dão temerariamente sem primeiro compreenderem qual é o caminho e o espírito que conduz a alma. E não entendendo, intrometem a sua tosca mão em coisas que não entendem, nem deixando a quem entenda. Que não é coisa de pequeno peso e culpa fazer uma alma perder bens inestimáveis e às vezes deixá-la muito estragada por conselhos temerários. Assim, o que erra temerariamente, estando obrigado a acertar como cada um está no seu ofício, ficará sem castigo conforme o mal que fez. Porque os negócios de Deus têm que ser tratados com muito tento e com os olhos muito abertos, mormente em coisas de tanta importância e num negócio tão elevado como é o destas almas, onde se porventura um ganho quase infinito em acertar e uma perda quase infinita em errar. Não é por má vontade, nem por inexperiência pessoal ou falta de letras. Recordemos que é perigoso interferir nos planos de Deus por onde Deus quer conduzir cada alma. No fim de contas, Ele é o único dono de todas elas. Artimanhas subtis do demónio. As pessoas que empreendem seriamente o seu progresso espiritual são presa cobiçada pelo inimigo que tentará vários ardis. O mais patente consiste em torná-las lentas e superficiais na vida de oração. O demónio gosta de se sentar em cima da nossa cabeça e de nos incutir sono e preguiça mental. Outra das várias táticas favoritas são as manobras de distração, como os estrategas militares que centram as atenções do inimigo num ponto de batalha, conseguindo que ele ignore os outros flancos. Um dos seus maiores aliados é o esvaziamento do espírito através da curiosidade informática. Finalmente, manipular nossa imaginação com obsessão e escrúpulos.
Satanás tem um interesse especial em impedir que haja almas contemplativas, pois sabe que daquelas almas que oram assim se movimentam no âmbito das virtudes teologais, que são as que nos unem diretamente a Deus. Com elas, o orante fica bastante longe do alcance dos seus mísseis, pois o seu maléfico raio de ação não atinge quem está em contacto com a Santíssima Humanidade do Senhor, quem alcança a intimidade trinitária ou o consolo mariano. Daí o seu particular interesse em evitar que o orante saia do nível ascético, para tal vai-lhe minando pouco a pouco as forças, que serão sempre insuficientes porque tem a atenção centrada no êxito, confundindo acerca da bondade da contemplação. E assim, um sujeito bom e piedoso passa a vida a tentar esquecer uma ofensa, enredado em problemas de obediência ou preocupado com a dificuldade em praticar determinada virtude moral, sempre com a atenção centrada em si próprio. Repetimos que a atitude ascética não é má. Pelo contrário, é imprescindível para atingir a vida mística ou contemplativa e permanecer nela. Mas é insuficiente para a felicidade do amor. É permanecer nos meios sem atingir o objetivo. E como o tempo passa inexoravelmente, não avançar é retroceder. O demónio entretém o orante com táticas delatórias, os seus êxitos e, sobretudo, os seus fracassos nas virtudes morais, fechando-lhe o horizonte que lhe permita aceder à etapa dos avançados. Tenta situá-lo entre as almas atrasadas, provocando-lhe mais tarde ou mais cedo um fastio espiritual ou uma vida encalhada em comodismos sucedâneos.